Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui junto, eu e você, para a gente poder edificar a nossa fé no conhecimento da Palavra de Deus. Vamos hoje, dentro de um tempo bem rápido, vamos levar para você uma instrução de um tema muito importante, não é? Por que Deus não pune logo as pessoas que praticam o mal, não é? Esse é um tema que hoje a gente vai falar rapidinho agora para você. Por que é que Deus não pune logo as pessoas que praticam o mal? Por que Deus não manda logo o juízo sobre este mundo, sobre essa humanidade que está aborrecendo a sua pessoa? Então vamos ler um texto aqui em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, que diz assim a palavra de Deus: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Pois, por não vir logo o juízo de Deus sobre as ações malignas que o homem está a cometer, o homem acha que isso vai ser permanente, que nunca vai vir sobre ele o juízo de Deus. E por isso que ele está disposto a continuar no erro, no pecado. Mas eu quero dizer para você que o juízo de Deus vem, ele não tarda. O juízo de Deus vem no tempo determinado que Deus determinou. Portanto, é muito importante saber disso. Todos aqueles que praticam e aborrecem a Deus com suas práticas malditas e abomináveis, vai ser punido e julgado. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, que a benignidade de Deus nos conduz ao arrependimento, à longanimidade de Deus. Por não vir logo o juízo sobre aqueles que praticam a má obra, os homens estão com seus corações dispostos a continuarem no erro, mas não sabendo eles que o mal que eles praticam, a consequência virá, o juízo de Deus virá sobre essas pessoas. Por isso que nós temos que entender, o tempo que Deus nos dá é para nos arrependermos, não para continuar no erro, nas práticas abomináveis. Por isso, nós podemos ver lá em Ezequiel 33, 11, que a palavra de Deus nos ensina que Deus não tem prazer na morte do ímpio antes que o ímpio se arrependa. O que Deus quer do ímpio, das pessoas que praticam e aborrecem a Deus com suas práticas e seus caminhos, é que o ímpio se arrependa. Mas se o ímpio não se arrepender, virá sobre ele o juízo de Deus. E isso será terrível, mas está determinado o juízo de Deus sobre todos aqueles que praticam a impiedade. Ao contrário, ele se alegra quando um pecador se arrepende. Lucas capítulo 15, versículo 10. O texto nos ensina que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. O que Deus quer de nós? É o arrependimento. O que Deus quer do ser humano é que ele se arrependa. Por isso que Deus tem permitido ainda o homem viver nesse mundo e tendo tempo para ele se arrepender. Mas se ele não se arrepender, o juízo de Deus virá sim sobre ele. Podemos ver Atos capítulo 17, versículo 30 e 31. A palavra nos diz o seguinte: porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porque ele tem determinado o dia em que com justiça há de julgar as pessoas. Mas Deus, ele quer que o homem se arrependa. Por isso que não vem logo o juízo de Deus para aqueles que praticam o mal, para aqueles que andam aborrecendo a Deus, porque Deus o ama. Deus ama essas pessoas e Deus dá tempo, Deus dá oportunidade. Mas pelo fato de não vir logo o juízo de Deus, não quer dizer que não vem. O juízo de Deus virá. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é paciente com todos, não querendo que se percam, mas que venham ao arrependimento. O que Deus quer é que o homem venha se arrepender, mas ele não vai retardar o que ele determinou, o dia do juízo, para julgar essa humanidade. Portanto, meu amigo, pare para pensar. Você que está vivendo essas práticas, você que está aborrecendo a Deus nesse caminho que você sabe que é abominável aos olhos de Deus, você que está vivendo nessa direção que Deus condena, que Deus orienta a não viver, saia enquanto é tempo, se arrependa enquanto é tempo, porque o juízo de Deus virá e não tardará. Está determinado esse dia. Esse dia já foi decretado, determinado por Deus. Por isso eu quero dizer a você, arrependei-vos enquanto é tempo. Pois, por não vir logo o juízo de Deus sobre a má obra, sobre as práticas que o homem comete, que aborrece a Deus, os homens estão dispostos a permanecerem no pecado. Mas eu quero lhe informar, oriente, a sua direção seja pela palavra de Deus, seja orientado pela palavra de Deus. O Senhor te ama, Ele está te dando tempo para você se arrepender. Mas esse tempo que Ele está te dando é para você se arrepender, não para você continuar no erro, no pecado. Foi o texto que nós lemos na abertura desse tema, desse assunto,
Eclesiastes capítulo 8, versículo 11, por não vir logo a justiça de Deus, o castigo de Deus sobre o ímpio, eles permanecem pecando. Eles permanecem dentro do erro, dentro das más obras, por não vir logo o juízo sobre ele. Tem muita gente aí que está praticando mal e muitas vezes, aos olhos humanos, está se dando bem. Mas não está se dando bem porque no dia em que Deus determinou, todas essas pessoas vão estar diante dele para receber a sua punição pelas suas atitudes que aborrecem a Deus. Portanto, meu amigo, em nome de Jesus, o Senhor, Ele nos diz, e eu quero dizer para você nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, qual que seja a hora que você está ouvindo esta orientação, não ignore a benignidade de Deus. A benignidade de Deus, o amor de Deus, a paciência de Deus é para levar você a um arrependimento. Mas a severidade de Deus, ela vem para todos aqueles que ignoram o chamado de Deus para se arrepender, que rejeitam a direção de Deus, que permanecem nas suas más obras, nas suas práticas abomináveis e não se importam com o que Deus tem avisado. O dia do juízo virá. Foi determinado por Deus. Ele quer que você se arrependa. Portanto, arrependei-vos e convertei-vos. O juízo de Deus é vindo. Jesus está voltando para livrar você da condenação eterna, levando aos céus, para livrar a sua alma, para levar os que estiverem vivos ao céu, para ressuscitar os que morreram em Cristo, para levá-los para a vida eterna. Pois o juízo de Deus virá sobre todo aquele que não se arrepender. Portanto, nessa hora aí, o evangelista Wellington Ramos, mais uma vez através desse momento que Deus nos dá, eu oriento você, arrependei-vos, pois o juízo de Deus virá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém.